Amém. Mestre Tiago Freitas. Boa noite, pessoal. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se assentar. Que bênção, que privilégio. Estamos avançando, crescendo. E quero compartilhar algo nessa noite. E tenho certeza que seu coração vai ser uma terra fértil. Amém. Onde a palavra, ao ser semeada, vai florescer a 30, 60, a 100 por um. Esse é o interesse do nosso Pai. Amém. Grande interesse, a grande vontade de Deus é que nos tornemos praticantes da sua palavra. Amém, pessoal. D.L. Moody, um evangelista, diz que a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. E nós somos transformados à medida que renovamos a nossa mente. Não é isso que Paulo diz? Somos transformados, transformamos a nós mesmos pela renovação da nossa mente. E nessa noite temos essa oportunidade maravilhosa de experimentarmos um pouco mais de transformação. De glória em glória, não é assim? Estamos sendo transformados na própria imagem do Senhor pelo Espírito. Então, há uma ação e uma obra da palavra de Deus e do Espírito de Deus nessa transformação, nesse processo de transformação que estamos experimentando. E vá comigo, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero começar fazendo uma pergunta, e eu quero que você seja bem sincero ao responder essa pergunta. Quem tem fraquezas? Vale levantar as duas mãos? Não é verdade? Todos nós, e a grande verdade é que há uma promessa futura de glorificação, de transformação dos nossos corpos. Amém? Deus, e naquele projeto original de Deus para o ser humano, a morte não fazia parte do plano divino. A morte, ela entra como consequência do pecado, e por causa do pecado, Deus disse a Adão: você é pó e ao pó você vai tornar. Mas em Jesus, o que o homem perde na queda é devolvido ao homem. Em Jesus, nós experimentaremos a imortalidade. Amém, pessoal? É por isso que as promessas bíblicas, a promessa bíblica é de que os mortos em Cristo, eles ressurgirão primeiro, e os vivos, nós, os que estivermos vivos no momento da vinda do Senhor, nem a morte vai dar tempo de experimentar. Aos Coríntios, Paulo diz que num abrir e fechar de olhos, 15:53 de 1 Coríntios, 15:51 até o 53, ele diz que num abrir e fechar de olhos, esse corpo vai ser transformado. Aos Filipenses ele diz que a nossa pátria está nos céus, de lá nós aguardamos o nosso Salvador, o qual transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Por quê? Porque carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, a corrupção não pode herdar a incorrupção. É por isso que vamos experimentar a transformação, é por isso que os mortos em Cristo ressurgirão em corpos de glória, em corpos de poder, para habitar o novo céu e a nova terra. Amém? E nós, os que estivermos vivos, nem a morte experimentaremos, seremos transformados. Agora, até que essa glorificação e essa transformação do corpo, ela aconteça, você sabe que quando você nasceu de novo, nada aconteceu no seu homem exterior. Quem era magrinho não ganhou um peso, quem estava um pouquinho acima do peso não emagreceu, amém? Quem era bonito não comprometeu a aparência, quem não é tão agraciado assim com beleza como eu, não houve transformação nem mudança, amém? Fisicamente falando, nada aconteceu, nada mudou quando nascemos de novo, mas por dentro algo aconteceu. Por dentro o Espírito nasceu do Espírito, fomos regenerados, por dentro no homem interior somos uma nova criação. Por fora, no corpo, ainda, a transformação, ela não aconteceu. É por isso que nós batemos tanto na tecla do rema, porque o rema você vai aprender na matéria, por exemplo, realidades da nova criação. O que aconteceu com o homem interior no novo nascimento, o que precisa acontecer com a alma, com as emoções e o corpo, o que precisamos fazer com o corpo até que ele seja glorificado. E a grande verdade, como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, verso 10, que se Cristo está em nós, o corpo, na verdade, ele está morto. O Espírito é vida por causa da justiça. Então, o que ele quer dizer com isso? Que o corpo ainda não foi transformado.
Amém, gente? Todo mundo vive vida real e sabe o que é isso na prática. Então, porque o corpo ainda não foi transformado, nós temos que lidar com fraquezas, com tentações. Aos Gálatas, Paulo diz que a carne milita contra o Espírito, 5,17, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. No homem interior, a vida de Deus, a habitação do Espírito Santo, mas a carne que ainda não foi transformada. Há uma guerra, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então, a notícia que eu vim te dar hoje, e o que eu vim compartilhar com você nessa noite, é que eu e você não precisamos viver vidas reféns das fraquezas da tentação. Eu e você não precisamos ceder à fraqueza e à tentação todas as vezes que ela tenta ganhar controle, tentar ganhar domínio sobre nós. Há uma vitória e Deus estabeleceu e há ferramentas disponíveis da parte do nosso Deus para andarmos em vitória sobre o pecado, para andarmos em vitória sobre as fraquezas, para andarmos em vitória sobre as tentações. A maioria de nós e a maioria do povo de Deus, ou grande parte do povo de Deus, obviamente a gente não pode generalizar, mas as pessoas, muitos crentes, eles estão tão programados no que diz respeito ao pecado, que eles esperam que o pecado vá acontecer inevitavelmente. E muitos crentes, eles só estão preparados para se reerguerem se porventura vierem a cair. E não têm a consciência de andar em vitória sobre o pecado. E nessa noite você vai sair daqui um pouquinho mais consciente da vitória que eu e você podemos experimentar sobre as fraquezas, sobre o pecado. E a primeira coisa que eu quero que você entenda comigo nessa noite é que pecar para o crente não deveria ser o natural. Infelizmente, por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência do primeiro homem, o homem se acostumou tanto com o pecado e com a imperfeição como característica da vida humana, que pensamos que ser humano é ser assim mesmo, imperfeito, pecaminoso. Quantos sabem que nós ainda não estamos plenamente aperfeiçoados? Não estamos ainda plenamente aperfeiçoados, estamos crescendo, avançando. Mas quantos sabem também que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele? A ideia e o projeto original de Deus para a raça humana era a vida de santidade, de pureza. A santidade é um atributo do próprio Deus, e é o que na teologia os estudiosos chamam de atributo compartilhável. O Deus que é santo, Ele quer que sua criação também seja santa. Sede santos porque eu sou santo. Essa é a ideia, esse é o projeto, esse é o estilo de vida que Deus planejou e projetou para a existência humana. Só que por causa, como eu disse, do pecado do primeiro Adão, os homens, eles se acostumaram tanto que chegam a conclusões de que ser humano é ser assim mesmo, imperfeito, pecaminoso. Faz música sobre isso, eu sou assim mesmo, humano, eu só sei falhar, errar, pecar, cair. Mas você está aqui nessa noite para ter sua mente um pouquinho mais renovada. E a primeira coisa, como eu disse, 1 Tessalonicenses 4, você está aí? A primeira coisa que precisamos entender é que pecar para o crente não deveria ser o natural. Paulo aos Tessalonicenses diz, verso 1, 1 Tessalonicenses 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, de que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que devíeis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo. Amém? O crente não retrocede, o crente avança. Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus, pois essa é a vontade de Deus. Tem muita gente que fala assim, Deus fala comigo, qual é a sua vontade? Está aqui revelada, parte, ou pelo menos em um aspecto específico, a vontade de Deus está aqui revelada. Essa é a vontade de Deus, a vossa o quê? Está escrito aí, gente, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Olha só, nós conhecemos a Deus, e porque conhecemos a Deus, vamos viver naquilo que é a vontade de Deus, a nossa santificação, possuindo o corpo em santificação e honra.
Então pecar para o crente não deveria ser o natural. 1 João capítulo 2, verso 1. 1 João 2, verso 1. Olha o que João diz. 1 João capítulo 2, é óbvio que o que está sendo dito no versículo 1 está dentro de um contexto muito maior, que ele começa a falar do capítulo 1, verso 5, mas não dá tempo e nem é meu objetivo mexer com isso nessa noite. Mas o versículo 2, por si só, já resolve muita coisa. Olha o que capítulo 2, verso 1 diz. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que pequeis. Vivam a vida entregue, deliberada ao pecado, porque pecar é isso mesmo, é assim que é a vida humana agora. Não é isso que está escrito, gente. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Significa que é possível. Nossa, mas que revelação óbvia, Tiago, que coisa óbvia. Sim, é óbvio, mas traz isso para a vida prática. É possível, e eu estou escrevendo, João está dizendo, eu escrevo algo para vocês, para que vocês não pequem. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João ainda, na epístola, capítulo 3, e o verso 6. 1 João ainda 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Quem permanece nele? João diz, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nós nascemos de Deus e nós não vivemos na prática do pecado. Aos Efésios, no capítulo 5, no verso 3, Efésios capítulo 5, verso 3, vou ler somente esse texto e aí nós vamos avançar um pouco mais. Ele diz, Efésios 5:3, mas a impudicícia, essa palavra impudicícia é a palavra grega porneia, é uma palavra usada para se referir a todo tipo de relação sexual ilícita. Paulo diz, a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, não há compatibilidade entre pecado e a nossa condição agora em Cristo fomos santificados, e para o crente que foi santificado, ele vive uma vida de santificação. Não convém a santos, e o pecado não deve nem ser nomeado no meio de vocês. E ele diz, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Então na vida do crente, na vida da igreja, o pecado não deve nem ser nomeado. Tiago, eu não cheguei ainda nesse nível, nem eu, mas nós estamos crescendo, amém? Agora o que nós não podemos é fazer com que a Escritura se conforme à nossa experiência. Se eu olho para a minha vida prática e ela está tão aquém, tão distante desse padrão estabelecido na palavra, eu não posso tentar moldar a Escritura à minha experiência. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É o contrário que precisa acontecer. Bom, minha vida não está ainda nesse padrão da palavra, mas eu vou ser um praticante da palavra e minha vida vai entrar nos moldes, naquilo que é a vontade de Deus. Eu vou me empenhar para que minha vida reflita a verdade dessa Escritura. Então nós precisamos permitir que a nossa vontade, as nossas experiências se conformem à palavra e não ao contrário. O fato de eu e você não estarmos talvez, ou porventura, vivendo à altura dessas realidades, não faz disso uma mentira. A palavra não é invalidada se eu e você não andamos à altura dela, se não praticamos ela, isso não invalida a palavra. Ela continua sendo a verdade. E é nós que vamos permitir as nossas experiências serem transformadas.
Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que o pecado na vida do crente não deveria ser algo natural. Não deve ser algo natural para o crente. Viver no pecado, quem nasceu dele não vive na prática do pecado. Número 2, podemos experimentar vitória sobre o pecado, sobre as fraquezas, sobre as tentações, porque do pecado não somos mais escravos. Fala para alguém que está perto de você, você não é mais escravo do pecado. Aos Romanos, vai lá comigo no capítulo 5 de Romanos, no verso 17. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, deixa sua Bíblia aberta aí. Vamos ler alguns versículos aqui, e alguns versículos no capítulo 6. Agora, é importante entendermos o contexto por detrás dessas palavras que vamos ler aqui no verso 17, amém, pessoal? Algumas epístolas, algumas cartas do apóstolo Paulo, ele trata de diversos assuntos. Por exemplo, a carta aos Coríntios, ele trata de diferentes temas em cada capítulo. Então, não necessariamente um capítulo, um assunto está ligado ao outro. Diferentemente na carta aos Romanos, tudo o que está sendo dito na carta está intimamente ligado. O que vai ser dito no capítulo 3 está ligado ao que foi dito no capítulo 2, o que vai ser dito no 2 ligado ao que foi dito no capítulo 1, e assim por diante. Por isso que é importante, antes de chegarmos aqui no 5:17, nós entendermos o contexto por detrás dessas palavras. Dos 3 primeiros capítulos, Paulo está demonstrando a condição em que toda a humanidade se encontra sem Cristo. Todo judeu e não judeu está debaixo do pecado. Ele diz isso, por exemplo, no capítulo 3, verso 9. Temos demonstrado que todos, tanto judeus como não judeus, estão debaixo do pecado. No 3:23 de Romanos, ele conclui aquilo que vem demonstrando desde o primeiro capítulo da carta, que todos pecaram e então destituídos estão da glória de Deus. Mas como eu disse pela manhã, graças a Deus, seu grande amor, e Ele deu provas do seu amor para conosco, e nós estávamos sim na condição de pecadores destituídos da sua glória, mas Ele nos justificou gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados, perdoados das nossas ofensas, o escrito de dívida que era contra nós, Ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Fomos justificados. No capítulo 4 ele usa o exemplo, e mostra o exemplo de Abraão, né, dando uma resposta aos judaizantes que estavam, né, pervertendo a fé dos crentes em Roma, ensinando que a salvação é necessário praticar circuncisão, mais obediência à lei, ou seja, acrescentando obras. E ele vai se levantar em defesa da salvação pela graça, por meio da fé, e ponto final. E vai mostrar o exemplo de Abraão. A circuncisão veio depois que Abraão creu em Deus. Abraão teve a justiça imputada porque creu, e não porque praticou circuncisão ou praticou qualquer obra. E ele diz em Romanos 4:24, então, que não somente a ele vai ser imputada, a saber, nós também que cremos naquele que ressuscitou a Jesus dos mortos. A justiça nos é imputada porque cremos em Jesus. 4:25 de Romanos ele diz, ele foi entregue pelas nossas transgressões, foi por causa dos nossos pecados, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. E então Romanos 5:1 ele diz, justificados pois mediante a fé, nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus. E então no 5:17 ele vai mostrar Adão, a desobediência de Adão resultou em pecado, condenação, e é isso que ele está fazendo, e é isso que ele está ensinando no capítulo 5. 17 disse, pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, muito mais. Às vezes nós precisamos parar e pensar e mastigar essas verdades aqui declaradas. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quem recebeu a abundância da graça? Quem recebeu o dom da justiça?
Paulo diz: os que recebem a abundância da graça, os que recebem o dom da justiça, reinarão em vida, a saber, por meio de um só, o nosso Senhor Jesus Cristo. E vai guardando essas expressões, a abundância da graça. Pois, 18, assim como por uma só ofensa, então Adão, o pecado de Adão, resultou em juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, a entrega voluntária do nosso Senhor Jesus Cristo à morte. Ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu espontaneamente a dou. Eu tenho o poder, recebi de meu Pai esse poder para entregar e depois reaver a minha vida. Ele se entregou voluntariamente por mim e por você. Então ele diz: por uma só ofensa veio juízo para a condenação sobre todos os homens. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então Jesus se entregou, e a entrega de Jesus, o que veio sobre nós, foi graça para a justificação que dá vida. 19, porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Eu te pergunto, você está em Cristo? Se eu e você estamos em Cristo, o que veio sobre nós foi abundância de graça, o que veio sobre nós foi graça para a justificação. Por causa de Cristo nos tornamos justos. 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu disse pela manhã que o verso 21 tem mexido comigo já há alguns dias. Olha o 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, então por causa do pecado de Adão, por causa da desobediência de Adão, da transgressão de Adão, o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te pergunto, você está lendo junto comigo, o que reina hoje, o pecado ou a graça? A graça que reina. O pecado reinou por causa da desobediência de Adão, mas por causa da justiça, por causa de Jesus Cristo, é a graça que está reinando por causa dela, por causa da justiça, é a graça que está reinando sobre nós para a vida eterna. Como eu disse, o que vai ser dito agora então no capítulo 6 está intimamente ligado ao que ele acabou de dizer no capítulo 5. Então você não pode parar a mensagem aqui no capítulo 5, amém? Capítulo 6 ele diz: que diremos pois então? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Está escrito aí? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Irmãos, nós morremos para o pecado. O que significa essa declaração de que morremos para o pecado? Ele está falando desde o verso 17, quem recebeu a abundância de graça, recebeu o dom de justiça, recebeu para reinar em vida. O pecado reinou pela morte, mas o que está reinando agora é a graça pela justiça para a vida eterna. Eu vou ler na NVT para você o capítulo 6, deixa eu só abrir aqui, eu quero ler alguns versículos na NVT, Romanos capítulo 6, na NVT, por exemplo, no versículo 6, Romanos 6, verso 6, na NVT, o texto bíblico diz: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Ele vai continuar dizendo, nós morremos para o pecado. Por que morremos para o pecado? Porque o nosso velho homem foi sepultado juntamente com Cristo. O problema da humanidade, o pecado afetou o ser humano no seu homem interior. O ato pecaminoso, aquilo que as pessoas cometem, o pecado cometido no corpo é resultado da natureza morta, sem a vida de Deus, o homem morto espiritualmente. Aos Efésios, Paulo diz que ele nos deu vida, nós estávamos mortos em delitos e pecados.
Quando Adão ele desobedece, a Bíblia diz imediatamente que seus olhos foram abertos, Gênesis 3:7. O que é aquilo? O que isso significa? A morte espiritual. Fisicamente ele só vai morrer com 930 anos, como Gênesis capítulo 5, verso 5 diz. Mas espiritualmente ele morre imediatamente quando peca, quando desobedece. Não havia, você tem Romanos 5,12 que diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então você tem, o casal então tem o primeiro filho, Caim e Abel. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que por causa do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então não havia um ser humano justo, capaz de ser o substituto dos injustos. Deus tem que lidar com o pecado do homem por meio de sangue de animais. Ele faz vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os veste. Cobre a nudez, a vergonha, mas o sangue do animal não podia resolver de forma satisfatória, definitiva o problema do pecado. É como Hebreus 10:4 diz, é impossível que o sangue de bodes e de touros remova os pecados. Por isso que todos os anos eram repetidos os mesmos sacrifícios que nunca jamais podiam remover pecados. Mas ele entrou no mundo, a ele um corpo foi formado, ele foi entregue como um substituto no meu e no seu lugar. E Hebreus 10:10 diz que é nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez para sempre. Então o que Paulo está explicando aqui é a mesma coisa em outras palavras. Foi nossa velha natureza sepultada juntamente com Jesus. Com qual objetivo? Qual razão? Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Verso 7 diz, pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Eu e você fomos livres do poder do pecado, da escravidão, do domínio do pecado. Eu e você fomos livres. O verso 14, leia comigo o verso 14, ele diz, porque o pecado não terá o quê? Domínio sobre vós, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Na lei o pecado continuou mantendo sua escravidão, domínio e controle sobre o homem, porque a lei não foi dada com o propósito de justificar, de dar nova vida ao homem, mas nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça, a graça que superabundou sobre nós, a graça agora que reina. O pecado reinou pela morte, mas agora o que reina é a graça pela justiça, e debaixo da graça hoje o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então precisa haver da nossa parte uma interação com aquilo que está disponível para vivermos. O que está disponível para vivermos e experimentarmos como filhos de Deus na caminhada? Não mais escravidão do pecado, não mais escravidão para com o pecado, não mais domínio, senhorio, controle do pecado sobre nós. Percebe que, se você ler cuidadosamente comigo os versos 11, 12 e 13, qual a resposta prática que o Senhor espera de nós? Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A primeira coisa que você precisa ter consciência, eu e você, que nós estamos mortos para o pecado, que dele não somos mais escravos. Não é Deus que fará isso por nós. Não tem algo além de mim que vai me tomar por completo e que vai fazer a obra por mim. Não, ele já fez a obra em Cristo. O que ele precisava fazer, e ele fez por causa do seu grande amor para conosco, ele o fez em Cristo, nos tirando da escravidão do pecado. Agora ele diz, faça alguma coisa você, considere você mesmo morto para o pecado, não permita, verso 12, não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento da justiça. E aí então ele diz no 14, o pecado não terá domínio sobre vós. Amém? Então se a boca era para falar mentira, agora a mentira não tem mais domínio sobre nós. Agora nós vamos falar a verdade uns para com os outros. Amém?
Quem furtava, agora não vai furtar mais, porque esse tipo de comportamento não é mais o seu Senhor, não mais controla você, não mais me controla. Então Paulo diz aos Efésios, quem furtava não furte mais, agora vai trabalhar, fazer o que é correto para ter com que acudir o necessitado. Amém? Eu sei que muitas vezes nós pensamos, quando falamos do pecado, só pensamos no pecado na área sexual, né? A prostituição, a impureza, e de fato, está lá na lista de Gálatas, tá bom? Mas não para por aí, a Bíblia fala, Gálatas 5,19, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, ele fala de idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, discórdia, dissensão, facção, bebedice, glutonaria. Já viu aquela pessoa que almoça pensando na janta, pensando no almoço do dia seguinte? Glutonaria está na lista, meu irmão. Amém? Oh Deus falando, né? Bebedice. Irmãos, nós como Verbo da Vida, nós temos uma postura radical contra a bebida. Radical. Não, mas Tiago, a Bíblia fala sobre não se embriagar. Eu não me embriago, Aí quando eu estou estressado, eu vou para a palavra ou para a bebida? Eu vou para a palavra para lançar sobre o Senhor as minhas ansiedades, como está escrito, ou eu vou para a bebida, porque me relaxa? Irmão, eu vi uma vez, camarada, eu era de uma igreja batista, e penso num camarada que foi livre disso. Irmão, a família destruída, camarada alcoólatra, sofria a esposa, sofria os filhos, mas camarada, ele nasceu de novo, entregou a vida a Jesus, um processo profundo de transformação na vida desse camarada, tomou uma atitude radical para com a bebida. Aí chegou um abençoado, aleluiado, filho de Deus, começou a ensinar que um pouquinho não tinha problema, um pouquinho não tinha problema. O que aconteceu com o camarada? Hein? Não precisa nem de terminar aqui a história, né? Então nós, Verbo da Vida, a gente não, o tipo de liderança nossa, você não vai ver o pastor Anderson controlando o rebanho. Não é o tipo de liderança que o nosso pastor, ele aplica. E a Bíblia condena o líder que exerce liderança manipulando e controlando o povo. Não é assim. Mas nós, como Verbo da Vida, nós orientamos, aconselhamos, instruímos. Amém? Então, está lá na lista, bebedice, glutonaria, e aí ele diz, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, ao tom de advertência, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Mas, verso 24 diz, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões. Agora, por que podemos crucificar a carne com as suas paixões? Porque não somos mais escravos do pecado. Então, pecar para o crente não deveria ser o natural, amém? Número 2, não somos mais escravos do pecado. Você se alegra com essa verdade? A tentação, e é importante considerar isso, uma coisa é ser tentado, outra coisa é ceder à tentação, sucumbir à tentação. A tentação é a provocação do desejo que pode ser controlado. Nós acabamos de ler, não reine, não deixe o pecado reinar no seu corpo mortal, não ofereça os membros do seu corpo ao pecado.
Então a tentação é a provocação do desejo que pode ser controlado. O pecado é a consumação do desejo que não foi dominado. E eu e você podemos andar em vitória sobre o pecado, porque não somos mais escravos do pecado. Hebreus capítulo 2, vá lá comigo. Hebreus capítulo 2. Verso 16. Hebreus 2, verso 16. Como eu disse no início, e eu tenho cuidado com muitas vezes as pessoas quando elas dizem assim, eu fui liberto. Mas elas dizem que foram libertas em um tom de que nunca mais elas serão tentadas naquela área. Entende o que eu estou dizendo? Quantos creem que foram libertos em Cristo? Fomos libertos em Cristo. Agora, significa que nunca mais seremos tentados? Obviamente que não. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tiago diz, ninguém ao ser tentado diga que sou tentado por Deus. 1,13 de Tiago. Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, irmãos, o fato de termos sido libertos não nos dá o direito de parar de vigiar. E nós não podemos parar de vigiar. Hebreus 2, verso 16 diz, pois ele, falando de Jesus, evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha o 18, que coisa maravilhosa, irmãos. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso para socorrer quem é tentado. A ajuda vem antes da queda. Irmão, o propósito de Deus não é apenas reerguer dia após dia os crentes que vivem em uma espécie de tropeço recorrente. É possível cortar o mal quando ainda é um intento. A ajuda vem antes da queda. Deus não quer somente levantar repentinamente o homem caído. Ele disponibilizou ferramentas e há um sumo sacerdote que nos ajuda a evitar a queda. Não, você não está tão convencido ainda, né? Vai lá comigo no capítulo 4 de Hebreus. Capítulo 4 agora. 4, Hebreus 4, verso 15. 4:15, acharam? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em quantas coisas? Todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aleluia. O que Hebreus está dizendo? É esse sumo sacerdote que se compadece de nós na nossa fraqueza. Ele sentiu na pele, passou pela mesma experiência que eu e você passamos. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. No verso 16 ele diz então, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Graça para socorro, a graça que nos salvou, ela também nos socorre no momento da tentação, para não cedermos à fraqueza, não cedermos à tentação, não cedermos ao pecado. Eu estava eu recebi um convite para fazer um curso rápido de comunicação, e aí a pessoa no curso, ela estava falando, introduzindo alguns conceitos, né? E ela, em determinado momento, ela disse, todo ser humano tem uma agenda oculta. Eu disse pela manhã que eu não sei se era exatamente esse o termo que ele usou, mas ele disse, todo ser humano tem uma agenda oculta.
Você sabe o que isso significa, né? Todo ser humano, em outras palavras, ele quis dizer isso, tem aquela área podre da vida, que tem que manter escondido. Agora, à luz do que nós estamos falando hoje, quantos sabem que o crente não precisa ter agenda oculta na sua vida? Quantos sabem que nós, eu e você, nós não precisamos ter aquela área da nossa vida, aquele pecado de estimação, onde de vez em quando eu volto para ele, é mais forte do que eu, não resisto, eu não consigo. Consegue! Você não é mais escravo disso. Isso não é mais seu senhor, isso não é mais meu senhor, isso não me domina mais, isso não te governa mais, isso não, irmãos, não é isso. Não, 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 não. Eu não preciso de vez em quando, vez ou outra eu consigo passar uma semana em Vitória, aí depois eu consigo passar um mês em Vitória, depois eu consigo, depois de um mês, meu Deus, eu voltei lá e eu caí lá, aí culpa, né, aquele sentimento, Senhor, pelo amor, me perdoa, aí chora, e nós vamos crescer, avançar. Entenda, não significa que não mais estaremos suscetíveis, você entende isso, irmãos? Mas nós podemos, se colocarmos isso aqui em prática, 1 ano sem voltar lá, 1 ano e meio sem voltar lá, 2 anos sem voltar lá, você não vai deixar de vigiar, eu não vou deixar de vigiar, mas irmãos, não somos mais escravos do pecado, Ele se compadece de nós na nossa fraqueza, tem uma graça que nos socorre para não cedermos às fraquezas e às tentações, podemos passar longos períodos sem pecar. Será que eu vou precisar de escolta dos diáconos aqui para depois do culto ir embora? Quem já fez aquela oração, Senhor, me perdoe pelo pecado que eu nem sei que eu cometi? Já fizemos muito, né? Senhor, me perdoe pelo pecado que eu nem sei que eu cometi. Diga, eu estou sendo transformado pela renovação da mente. Se aquela prática lá, chegar, tem um processo, né? Tiago diz, ninguém vai ser tentado, mencionei agora há pouco. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. A cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então tem um processo aí. Quando tentar chegar e ganhar controle sobre você, você vai dizer, aqui não, acabou, sobre a minha vida acabou. Se eu era aquele camarada explosivo, aquela irmã explosiva que se irava de qualquer... A ira tentou bater na porta, aqui não ira, aqui não, aqui é mansidão, aqui é domínio próprio, aqui é longanimidade, benignidade, aqui é a minha vida agora. Se a mentira tentar para, né, se beneficiar, se auto-beneficiar através da mentira, mentira não, vou falar a verdade, mesmo que me custe consequências, eu vou falar a verdade, porque agora eu sou filho da luz e eu ando na verdade. Porque nós mesmos, na força do nosso braço, ficar esfregando a santidade na cara dos outros, não, pela graça de Deus. A graça que transbordou sobre a nossa vida, a graça que onde o pecado abundou, ela superabundou, a graça que nos socorre para não cedermos à tentação e à fraqueza. Irmão, funciona, estou te falando que funciona na prática. Vamos lá, tentou ganhar força e controle naquela prática. Eu me achego diante do trono da graça, obrigado, Senhor Jesus, o Senhor é o sumo sacerdote que se compadece de mim na minha fraqueza, obrigado porque eu posso me aproximar e eu me aproximo pela fé do trono da graça e eu recebo e experimento de misericórdia, de graça que me socorre. Você começa a louvar o Senhor, render graças pelo poder, pela graça dele operando na sua vida, acabou, esqueceu. Até momento oportuno, né? Porque a Bíblia diz que Satanás se retirou do Senhor depois de tentá-lo até uma ocasião oportuna. Amém, gente? E para terminar, para encerrar, um grande aliado, um grande aliado que temos na vitória sobre o pecado, além do entendimento de que pecar não deveria ser o natural para o crente, do pecado não somos mais escravos,
Ele nos socorre, Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós na nossa fraqueza. Há uma graça que nos socorre. Além de tudo isso, como eu disse, um grande aliado que temos na vitória sobre as tentações, sobre o pecado, são as disciplinas espirituais. Diga comigo, disciplinas espirituais. Irmãos, eu e você nem sempre vamos sentir vontade. Tem gente que acha que porque a gente é pregador, a gente acorda já no modo aleluiado, no modo glória. Mas tem dia que eu não quero saber nem de pregar, nem de ler a Bíblia, nem de orar, mas eu não vivo pelo que eu sinto, você não vive pelo que você sente. Você faz porque é o certo a fazer, você traz sua carne porque é o certo a ser feito. Não é a carne que controla, não é a carne que governa, a carne a gente esmurra, e esmurra o meu corpo, reduzo ela à escravidão. Não estou sentindo vontade, não estou nem aí para a minha vontade. Vontade, venha a palavra. Vontade, bora para a oração. Carne, bora para a oração. Mas chega a tremer logo, desesperada. Então nós precisamos de disciplinas espirituais. Meditação na palavra, o salmista diz, guardo, Salmo 119, verso 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Meditação na palavra, pensar, refletir. Não, eu li hoje 10 capítulos da Bíblia. Amém, glória a Deus. Meditou em quantos versículos? Quantos versículos e quanta verdade criou raízes no coração? Porque só para bater uma meta de 10 capítulos? Não, que objetivo, que razão tem isso? Eu sou apaixonado pelos planos de leitura, é maravilhoso, e eu acredito mesmo que temos que estar conscientes, né, manter uma manutenção, né, no que diz respeito ao nosso conhecimento bíblico, irmãos, mas mais do que isso, nós precisamos meditar, pensar, remoer, mastigar, deixar aquilo entrar dentro de nós. Nas aulas demonstrativas de janeiro, desde as aulas demonstrativas de janeiro, eu estou pensando no versículo 21 de Romanos 5. Pastor Anderson ministrou há 2 domingos atrás também sobre Romanos, e aí reforçou ainda mais e até, né, fez surgir, nascer muito do que eu estou compartilhando com você aqui nessa noite. Mas pensando nas escrituras, refletindo, deixando ela criar raízes dentro de vocês, as pessoas perguntam assim, Tiago, fala aí, qual o curso de memorização que você fez? Me dá a senha aí, o segredo. Tem um que chega lá, põe a mão, coloca logo a mão, transfere tudo. Já viu aquele memezinho do menininho é assim, do Igor aí, do menininho lá, abrindo o livro, fazendo assim, ó. Ele passa a página do livro. Não é assim não, crente. Medita, pensa, investiga, amém, estuda, compara versões, deixa criar raízes dentro de você a palavra. Então, meditação na palavra, oração em línguas. Você vai embora no seu carro agora, depois da reunião, orando em línguas. Quem ora em língua, assim mesmo se edifica. Terceiro e último, jejum. Jejum é uma grande bênção. Qual é a ideia por detrás do jejum? Eu falei disso pela manhã, Deus continua o mesmo antes, durante e depois do jejum. Então o jejum não muda Deus, descarta essa hipótese. Amém? Jejum não muda Deus. Você vai ver o jejum associado à nossa devoção a Deus, a ministrarmos ao Senhor, amém? A adoração a Deus. E qual é a ideia por detrás do jejum? Quando você tira do seu corpo, da sua carne, o alimento, tira dela o prazer, mortificação. E a relação com Deus, as coisas espirituais, irmãos, a relação com Deus é baseada no Espírito, as coisas espirituais, o homem espiritual é que discerne as coisas espirituais, a palavra é Espírito, é vida, e muitas vezes o nosso homem interior, o Espírito, nós não estamos conscientes das coisas espirituais por causa do entulho, o lixo da carne, que não nos permite estarmos conscientes das coisas espirituais, e jejuar ajuda muito. Amém? Eu tenho os médicos aqui na igreja, a doutora Roberta é especialista na área, pode falar dos benefícios, sem contar os benefícios naturais, né, para o corpo, o jejum, além dos benefícios espirituais. Irmãos, vou terminar com isso. No ano passado, eu me dispus a estudar e aprender inglês, e até para estudar as coisas assim, em jejum era melhor, parecia que as ideias estavam... Na relação com Deus, então, revelação da palavra, saltando, brotando,
Por quê? Porque você tira de cima do espírito o entulho da carne e fica mais sensível às coisas espirituais. Eu e você precisamos de disciplinas espirituais. Fica em pé comigo. Diga: eu não tenho na minha vida a agenda oculta. Nós não temos, irmãos. Vamos viver vidas que agradam a Deus. Segunda-feira, aqui nós estamos nesse ambiente onde a presença de Deus é manifesta. Mas amanhã, segunda-feira, como eu disse, talvez você não vai levantar no modo glória. Não é assim? Você não vai levantar no modo glória. Mas você vai saber o que precisa ser feito. Amém. Sair daqui consciente de que o pecado não é natural na nossa vida. Do pecado não somos mais escravos. Não precisamos sucumbir diante das tentações. Por quê? Porque temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Não seremos negligentes para com as disciplinas espirituais. Como eu disse, elas são são a grande bênção, estão aliadas à nossa vitória, à vitória sobre o pecado. Tem motivos, tem alguma coisa para falar com o Senhor depois dessa noite, dessa palavra? Fecha seus olhos, fala com Ele: Senhor, eu consagro mesmo a minha vida. Fala com Ele: Senhor, a partir de hoje eu dou um basta. Agenda oculta, pecado de estimação, essa prática que tenta ganhar controle, governo, domínio sobre mim, que tem me governado, que tem me dominado. Não, eu digo: chega, um basta. Dou um basta nisso, porque reconheço que a graça, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Foi sepultado o velho homem juntamente com Cristo, e agora vamos viver uma nova vida. E Pai, em nome de Jesus, nós vamos viver essa nova vida. Essa é a sua vontade, a nossa santificação. E nós te agradecemos porque disponibilizou os meios, as ferramentas para vivermos vidas que agradam ao Senhor. Durante toda essa semana será semana de intensa vitória, de intenso avanço, crescimento em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Tem alguma coisa? Quinta-feira tem culto. Nos vemos aqui em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra. Fala para alguém que está perto de você: você não é mais escravo do pecado. Amém, irmãos? Vamos terminar com música. Sejam abençoados na prática da palavra. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Das quintas paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão.
maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, seu amor que não falha,